bairros se situa ainda demasiado longe do metro para que a diferença que este faz em termos de mobilidade seja substancial. Estamos dependentes de uma rede de autocarros insuficiente, em que esperamos 30 minutos por um autocarro durante o dia e por vezes 1h30 à noite. A partir das 21h, não há transportes para o centro da cidade. A população da nossa freguesia vive uma situação de isolamento muito grave. Da rede de transportes dependem as nossas deslocações para o trabalho, muitas vezes fora de horas e por turnos. E também as nossas deslocações em lazer. Dependem também as condições de segurança nas nossas ruas. Melhores transportes trariam mais gente para o espaço público. Além disso, os transportes disponíveis são muito caros. Quem vive no Casal da Mira necessita do passe L12 ou L1, que custa à volta de 50 a 60 euros, e um bilhete custa 2,25 € e se for para fora da cidade aumenta para 3,5 €. O diagnóstico que fazemos é, portanto, muitíssimo negativo. Bem sabemos que a Junta de Freguesia tem poucas competências em este nível, mas a nível municipal, agora que está prestes a chegar ao fim do contrato com a Vimeca, é preciso, no mínimo, uma posição de força concertada com os restantes municípios, que esta empresa serve, para resolver todos estes problemas e dar uma melhor resposta às populações da nossa freguesia e de tantas outras. Muito obrigado, Teresa Oca. Rubem Candeias, por favor. Em relação à mobilidade, portanto, Alfanel está bem servido de metro, o resto da freguesia nem por isso. Não tem assim tantos transportes, nomeadamente o Alto Brandoa e a zona central da Amadora e principalmente os mais desfavorecidos, que é o Casal da Mira. Deveria ser criado, visto que o contrato também está a acabar com a Vimeca, um transporte interno, um transporte feito pelo município, para que todos possam chegar onde pretendem, aos trabalhos e tudo mais. Muito obrigado. Sandra Silva, por favor. Como disseram e muito bem, nós estamos limitados, a Amadora está muito limitada a este nível, estamos reféns da Vimeca e do metro, eles têm um monopólio, portanto a coligação Amadora mais o que propõe é fazer uma rede local de transportes em que os amadorenses possam se deslocar dentro da cidade, nomeadamente ao hospital, às finanças, a centros de saúde, a tribunal, a centros de emprego, as estações de comboio, a metro, as escolas, a freguesias. Também dentro da Encosta do Sol proponho, através de 2 carrinhas ao serviço da Junta de Freguesia, transportarmos pessoas idosas ao centro de saúde. Também propomos construir um parque de estacionamento em Alfornelos, visto o estacionamento ser caótico, tanto para os residentes como para as pessoas que vêm de fora e querem estacionar aí as suas viaturas para depois irem trabalhar para Lisboa. Muito obrigado. Raquel Santos, por favor. Como já foi dito, portanto, há uma preocupação a nível dos transportes públicos no Conselho. A CDU propõe que se continue a lutar por um passo social intermodal e que dê cobertura a toda a Amadora pela CROEL. Haver um transporte solidário para as pessoas, principalmente para as pessoas com capacidades físicas, para se poderem deslocar ao Hospital Amadora Sintra e ao posto de saúde, neste caso ao posto de saúde. Diligenciar também junto da Câmara para podermos fazer força para que haja maior mobilidade, melhores transportes com maior mobilidade dentro do Conselho, podemos ir de freguesia a freguesia com transporte interno e pronto, dentro. Muito obrigado, Raquel Santos. Vanessa Neves, por favor. Relativamente à mobilidade, já foi dito que a nível de Alfornelos estamos melhor servidos a nível de transportes que a Brandoa. No entanto, é necessário efetuar contratos com uma nova empresa de transportes, garantir uma melhor qualidade, mais diversidade e uma melhor qualidade para que possamos chegar mais facilmente a outras freguesias e podemos nos deslocar mais facilmente também a nível de horários dentro da nossa freguesia. É necessário também fazer algumas alterações a nível da mobilidade a pé, sendo que os transportes são escassos, que as pessoas possam andar em segurança nas ruas
como a iluminação à noite, nas passadeiras, mas essencialmente os transportes a nível da qualidade e da quantidade. Muito obrigado. Termina a resposta a esta pergunta, Armando Paulino, por favor. Muito obrigado. Bom, quanto à mobilidade, todos nós temos consciência que a mobilidade interna no Concelho da Amadora escasseia. Felizmente que a Câmara vai ter a oportunidade em 2018 de concessionar, abrir concurso para concessionar uma nova empresa de transportes, ou a mesma, quem sabe, a ganhar o concurso, mas as condições, e que nós estamos atentos a isso e temos falado com a Câmara, nesta matéria, as condições é que se assegure claramente a mobilidade interna no próprio Concelho. Nós já fizemos um pouco da nossa parte, como disse há pouco, a questão do bus solidário é de facto aquilo que dizia a candidata do PST, é de facto um transporte que nós utilizamos para toda a gente e principalmente para os mais idosos e desfavorecidos, para deslocá-los ao centro de saúde e ao Hospital da Amadora, onde eles tiverem necessidade de ser transportados. Mas claro que não sendo uma da responsabilidade direta da Junta de Freguesia a questão dos transportes e da mobilidade interna, nós somos parceiros na discussão, naturalmente, fizemos a nossa quanta parte e se tivermos condições para alargar, em vez de um bus solidário termos 2, com certeza que será uma das nossas prioridades, porque um concelho ou uma freguesia que não tem mobilidade tem a tendência natural a ser uma freguesia ou um concelho guetizado. Sem mobilidade não há desenvolvimento, sem mobilidade não há condições para que o próprio local se desenvolva e para nós esta é de facto uma questão importantíssima e estamos, como vos disse, estamos atentos, conjuntamente com a Câmara, à forma como vai ser lançado o próximo concurso e à forma como seja feita a adjudicação. Dizer só que em relação ao metro, de facto, foi temporário. O suprimento de alguns horários no metro está reposto há muito tempo. Muito obrigado. À próxima pergunta responde, em primeiro lugar, a candidata do Bloco de Esquerda, Ana Teresa Oca. Nos tempos atuais, as preocupações ambientais fazem parte do nosso dia-a-dia. Não podemos, nem devemos, evitar tais preocupações. Nas variadas vertentes de intervenção da Junta de Freguesia, que medidas se propõem implementar que visem uma melhoria da proteção do ambiente? Ana Teresa Oca, por favor. Neste aspecto, temos um grande problema que tem a ver com a carência de espaços verdes na zona de Alfornelos, que muita falta faz a este bairro muito denso e entalado entre a Crilo e a IC16. Não há espaço para as crianças brincarem ou as pessoas passearem. Temos do nosso lado os estudos de impacto ambiental que recomendam a existência de uma cortina de árvores que minimize os efeitos nocivos, a poluição sonora e a qualidade do ar. Em resposta a este estudo, a própria Câmara Municipal prometeu no seu plano de arborização de 50 mil em todo o município, das quais já agora apenas 8 mil foram plantadas, uma cortina verde numa zona ampla junto à IC16. Seria um pequeno pulmão para um bairro com construção muito densa, de prédios muito altos e onde não existe nenhuma zona verde onde se possa passear com a família ao fim de semana. Em lugar disso, está a ser construída uma nova grande superfície comercial, mais densidade de construção, mais cedência aos interesses privados. A Junta deve pressionar a Câmara para honrar o seu compromisso e ter uma posição de força junto dos promotores imobiliários. Não pode haver licenciamento de promoções imobiliárias sem uma negociação exigente e que responda às necessidades das pessoas e às próprias promessas da Câmara. Porque para nós, no Bloco de Esquerda, em primeiro está a qualidade de vida das pessoas e só depois os interesses imobiliários. Muito obrigado. Ruben Candeias, por favor. Em relação às questões ambientais, tal como aqui a candidata do Bloco de Esquerda está a referir, a densidade populacional e a densidade de vista haver muitos prédios e construções irregulares, nomeadamente na Brandoa, tem que ser melhorado com a construção de mais espaços verdes, sobretudo isso. E de referir também que o Casal da Mira é a zona que eu noto onde existe mais abandono e menos ocupação, sendo a zona mais desfavorecida. Muito obrigado, Ruben Candeias. Sandra Silva, por favor. Nós andámos nas ruas e os moradores vieram ter connosco a dizer que há tanto tempo a Encosta do Sol não estava tão suja e as ruas não estavam tão abandonadas. Curiosamente, por coincidência, no passeio tive que me desviar, senão pisava uma ratazana em que estava esmagada e seca. Deixo aqui a pergunta, há quanto tempo estaria ali a ratazana?
Sente-se que há uma política de visibilidade, sobretudo no Largo da Brandoa, esquecendo-se da restante Brandoa, de Alfornelos e do Casal da Mira. Sabemos perfeitamente que não é a Junta que produz o lixo e, nesse sentido, proponho uma educação ambiental junto dos moradores e uma fiscalização junto aos não cumpridores. Também proponho o aumento dos depósitos dos lixos, assim como as papeleiras. Mais arborização envolvente nos grandes eixos viários da Cril e do IC16, pequenos espaços verdes de proximidade nas ruas secundárias da Encosta do Sol, porque a Encosta do Sol também precisa de brilho e de ficar bonita para as pessoas que lá vivem. E propomos também uma criação de 3 parques caninos em que será por voto popular, a população votará no site onde quererá os 3 parques caninos. Muito obrigado. Raquel Santos, por favor. Como já foi dito, portanto, o PS prometeu à população a criação de um corredor verde ali em Alfornelos. Isso não aconteceu, foi construído um continente. Portanto, a CDU vai tentar fazer com que a outra parte portanto, a parte contrária do continente, aí se faça então o dito espaço verde prometido às populações e que não foi de maneira nenhuma feito. Portanto, eu acho que devem ser requalificados todos os espaços verdes da freguesia, devem ser criados novos espaços verdes de recreio, os parques infantis, que estão todos ao abandono, e brinquedos não têm nada, mas pronto. E dar melhor formação aos jardineiros da freguesia, não só para o embelezamento da entrada, mas também para podermos embelezar o resto da freguesia. Quanto ao lixo, vamos exigir à Câmara que resolva o problema dos contentores para recolha de lixo doméstico, porque os contentores de... Agora falta o meu nome, peço desculpa. E tem que concluir, por favor. Tem que concluir. Portanto, resolver que melhore a frequência da limpeza e a higienização dos mesmos. Muito obrigado. Vanessa Neves. Relativamente a este tema, nós propomos para a freguesia da Encosta do Sol promover ações de sensibilização ambiental junto das escolas e da restante população e também propomos reforçar a rotina da limpeza e higiene urbana na freguesia, de forma a podermos viver num ambiente adequado e saudável para todos os fregueses. Achamos que muito já se fez, mas muito resta por fazer relativamente a este tema. Muito obrigado. Armando Paulino. Muito obrigado. Em termos das questões ambientais, a Junta de Freguesias já começou há muito tempo a tentar reduzir a pegada ambiental na área da nossa freguesia. Recentemente adquirimos já a primeira viatura elétrica para ser utilizada na higiene urbana e nos espaços verdes. Adquirimos um equipamento também recentemente, começou a funcionar esta semana, para lavagem das ruas com água quente e desinfetantes. Por isso é uma política que vai ser adotada de uma forma continuada. Vamos, em termos de Alfornelos, solicitar à Câmara que concorde connosco na implementação de um projeto de velocidade 30 para com isto reduzirmos as emissões de CO e de borracha em suspensão, que são duas questões que nos incomodam. Vamos continuar a plantação das árvores. Eu não posso aqui dizer-vos quantas árvores plantou a Câmara das prometidas. Posso-vos dizer é que na freguesia a Junta plantou o ano passado 140 novas árvores. E dizer também que o Casal da Mira não está assim tão abandonado, porque no Casal da Mira existe o maior espaço verde da freguesia, com cerca de 50 mil metros quadrados, que é o Parque Urbano do Rio da Costa, que aconselho os candidatos a visitarem para poderem ter, enfim, uma noção do que é aquela zona da freguesia em termos de enquadramento e de espaços verdes. Quanto às questões de Alfornelos, no que diz respeito à área ambiental, é de facto uma questão que me preocupa,
porque os espaços verdes não são tão poucos quanto isso, mas não têm a dimensão que deveriam ter. Eu aconselhava os candidatos a consultarem o alvará de urbanização de Alfornelos, para depois, de uma forma, enfim, de uma forma mais consciente, poderem avaliar de quem é a responsabilidade pela falta de espaços verdes em Alfornelos. Muito obrigado, Carlos Eu Costa. posso disponibilizar o documento que tenho no meu gabinete. Carlos Costa, por favor. Eu gostaria de começar por dar os parabéns ao candidato do PS, porque fala em veículos elétricos e redução da pegada e logo a seguir estraga tudo com desinfetantes e água quente para lavar as ruas. Isto demonstra uma falta de algum conhecimento no que toca à pegada ecológica. De qualquer forma, já foram abordadas a maior parte das questões que nós teríamos a apontar. A única coisa que eu gostaria de acrescentar é que, se a obra foi feita, muitas vezes foi mal feita, porque constrói-se um jardim com a pista para se fazer desporto junto à rotunda e à via rápida de Alfornelos, e depois constrói-se um parque de estacionamento no fundo de Alfornelos, onde não há a poluição toda dos automóveis. É algo que também não me faz muito sentido. Relativamente ao lixo nas ruas, eu diria que, mais do que andar a aumentar contentores, e qualquer dia construímos contentores do tamanho de prédios, se calhar estava na altura era de fazer realmente uma reeducação ecológica das pessoas e também pensar num programa de reciclagem premiada, onde, em troca de entregarem produtos para a reciclagem, as pessoas poderiam receber vales para o comércio local, para os transportes, algo desse género. Só para finalizar, gostaria também de sugerir que a iluminação de LEDs nas ruas é também uma boa forma de poupar e baixar a pegada. Muito obrigado. É uma preocupação recorrente a necessidade de apoio e acompanhamento à população sénior. Em Costa do Sol tem no seu território núcleos geográficos compostos essencialmente por uma população mais idosa. Que cuidados, propostas e desafios se propõe executar nos próximos 4 anos? Responde em primeiro lugar o candidato de Nós Cidadãos, Rubem de Candeias. É assim, além do apoio aos mais idosos, é importante referir que os mais idosos precisam de atividades. Os apoios, penso que as instituições estão lá exatamente para isso. Tem que ser dados os apoios a essas instituições que já o estão a fazer e mais apoios têm que ser dados. O que nós propomos é, portanto, mais atividades culturais e desportivas para todos os idosos da freguesia. Nomeadamente, eu vou referir outra vez o Casal da Mira e as zonas mais afastadas da Brandoa, que é onde se nota, portanto, mais essa diferença. Obrigado. Sandra Silva. A coligação Amadora Mais propõe um cheque apoio ao domiciliário. Este cheque irá ajudar as famílias com idosos a procurar um SAD, SAD quer dizer que é o Serviço de Apoio Domiciliário, financiando uma percentagem de forma a aliviar estas famílias e os seus encargos. Queremos fazer também um programa chamado Encosta Solidária, que permitirá a recolha gratuita na casa dos moradores da freguesia e será uma recolha de todos os recursos de coisas que não precisem, como por exemplo livros, louça, mobílias, roupa, e que será entregue a moradores mais carenciados dentro da mesma freguesia. Uma linha grátis 24 horas por dia em que uma equipa da ação social apoiará idosos e doentes na entrega de medicamentos, de mantimentos básicos ou em arranjos domésticos ao domicílio. A coligação Amadora Mais também propõe livros grátis até ao 12º ano, ao contrário do que a senhora Presidente da Câmara pensou, não sei porquê, até parece que a partir do 10º ano as famílias já não precisam de apoio. Ora, uma Câmara com 84 milhões a prazo, isto será uma ninharia para a Câmara. Muito obrigado. Raquel Santos, por favor. A CDU entende que a Junta de Freguesia deve colaborar com o município, a PSP e as IPSS na identificação e apoio aos fregueses mais vulneráveis, quer em termos económicos, quer por situações de isolamento de idosos e doentes. Portanto, iremos manter e desenvolver o serviço de transporte solidário, estendendo a mais pessoas e com horários mais alargados.
E vamos também diligenciar junto da Câmara a criação de um transporte especial, que eu falei há bocado, para pessoas com mobilidade reduzida aos centros de saúde e outros serviços públicos. Pretendemos alterar a organização dos passeios e excursões para reformados, garantindo que ninguém fica excluído por motivos económicos. Obrigado. Ninguém falou nisto, mas eu acho que sim. Relativamente a este tema, é um tema sensível na nossa freguesia, carece de especial atenção e por isso nós propomos desenvolver mensalmente passeios para os idosos que estão mais sozinhos, articular com as forças vivas do Conselho e IPSS o alargamento do horário de funcionamento, tentar o alargamento até às 24 horas, de forma a dar mais resposta aos nossos idosos e às suas famílias de acolhimento. Da mesma forma, propormos esta articulação para creches e propomos também a criação de um hipermercado social com a finalidade de responder a situações de emergência social ao nível da satisfação das necessidades básicas de alimentação e vestuário, através de apoios regulamentares propostos pela Comissão Social da Freguesia. Muito obrigado. Armando Paulino. Muito obrigado. No Confere Ação Social, naturalmente nós vamos continuar com os projetos que temos desenvolvido até aqui, nomeadamente com o Bus Solidário, com a Loja Social, que é uma coisa que a candidata que me antecedeu falava e já existe há alguns anos, onde apoiamos cerca de 30 famílias. Vamos também continuar com os ateliês para a terceira idade, que são variadíssimos, em parceria com a Câmara Municipal. As visitas de estudo para os meninos do primeiro ciclo, em parceria também com a Câmara Municipal, e continuar, de facto, atentos às famílias, aos problemas sociais que afetam a nossa freguesia, para que, na verdade, a ninguém falte aquilo que é de fundamental e de primário. Por isso, eu convido desde já os candidatos a visitarem a nossa loja social para poderem inteirar-se de como é que funciona e até no futuro, quiçá, melhorarem se caso algum de vós ganhar as eleições, já tem ali uma base de trabalho para continuar aquilo que tem sido até agora um trabalho de resposta imediata para a população. Não há, no âmbito social, como sabem, existe uma linha de emergência social que responde rapidamente às questões colocadas às famílias ou aos moradores em situação de carência extrema. Nós temos também utilizado essa linha de emergência, tem funcionado muito bem, sendo que o apoio social que cabe às juntas de freguesia é, de facto, numa primeira linha, numa primeira instância, até que a Segurança Social possa fazer o acolhimento da família ou das famílias ou das pessoas que estiverem em situação de carência extrema, neste espaço temporal entre a Segurança Social e a situação de carência extrema declarada. Nós existimos e temos estruturas para atenuar os problemas das famílias. Muito obrigado, Armando Paulino. Carlos Costa, por favor. É bom ver que realmente nesta questão da solidariedade social, da esquerda à direita, estamos todos mais ou menos de acordo. E por essa razão eu gostava só de chamar a atenção para algumas coisas que não foram mencionadas. E uma delas é a questão da existência de muitos mesmo prédios na Encosta do Sol, de 4, 5 andares, sem elevador, e alguns deles eu tenho dificuldade em utilizar aquelas escadas. Não quero nem sequer tentar imaginar o que será um idoso com algumas dificuldades de mobilidade ter que o fazer. Isso seria algo onde a Junta devia pressionar a Câmara e até o Governo Central a ter alguma ação, visto que os próprios senhorios, com as rendas que recebem, não têm sequer o interesse de fazer nada nesse tipo de edifícios, nem há propriamente a possibilidade, não é fácil. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que ainda bem que temos as excursões para os séniores, os ateliês e por aí fora, mas eu penso que é importante os séniores se sentirem-se úteis e que os séniores são muito importantes para os jovens. E, portanto, deveria haver uma maior ligação entre estes dois grupos etários para haver uma passagem de experiências para os dois lados, porque há de haver muito sénior que também quer aprender a jogar no telemóvel e esse tipo de coisas. Gostaríamos também de propor a existência de uma creche a 24 horas, 365 dias por ano, ou o que seja possível, para permitir às famílias terem esse apoio. Muito obrigado. Ana Teresa Oca.
O primeiro fator a compreender a este respeito é a situação de emergência social provocada pelas políticas de direita. Já aqui falámos das rendas que subiram face aos rendimentos que caíram. Conhecendo a sua população, a Junta deveria saber dar uma resposta a estas situações. Propomos uma primeira linha de resposta, a criação de um programa de emergência social para ajudar no pagamento daquela conta de luz que nos atrapalhou tanto o caminho. Um balcão que saiba encaminhar devidamente para a Câmara Municipal aqueles que perderam as suas casas ou que precisam de encontrar uma habitação adaptada às possibilidades de cada pessoa. A Junta de Freguesia deve ser o primeiro rosto de um concelho que não vira costas aos seus habitantes. Para o Bloco, é assim que deve ser. Para os mais novos, queremos programas de ocupação de tempos livres diferentes que saibam cruzar os interesses das crianças com uma perspectiva de inclusão social, em que o município tanto peca. Aquilo que hoje temos são os programas habituais de praia-campo e um programa de limpeza de espaços públicos que é uma competência da Junta de Freguesia e que deve ser assegurada por ela. Para os mais idosos, há que criar uma equipa multidisciplinar em parceria com a Junta de Freguesia, onde se faça uma sinalização e acompanhamento de casos mais críticos. Muito obrigado. Da pergunta que segue, começa por responder a candidata da coligação Amadora Mais, Sandra Silva. Em Costa do Sol tem um importantíssimo património imaterial, o seu movimento associativo. Um património que é geracionalmente transversal. Quais são as vossas propostas para manter, potenciar e desenvolver este ativo da freguesia? Sandra Silva. Ora, a nossa principal proposta da coligação Amadora Mais é o cheque de desporto para todos. E o que é que este cheque contém? Este cheque vai criar que as medidas sejam disponibilizadas a cada família, em que os amadorenses passam a ter uma liberdade de escolha onde é que possam pôr os seus filhos ou até eles próprios a treinar ou futebol, ou a jogar ténis, ou a dançar, por aí fora. E sem saírem do concelho ou sem saírem da sua freguesia. Com esta medida vão ganhar as famílias, mas claramente também vão ganhar os movimentos associativos. Assim também obriga-se a tratar todas as associações por igual, porque sabemos perfeitamente que muitas vezes não têm todos os mesmos direitos. Uns são filhos e outros são enteados. Muito obrigado. Raquel Santos. Portanto, a CDU tem uma história da criação de grandes polidesportivos. Foram mais de 3 dezenas de polidesportivos descobertos para a prática desportiva informal. Infelizmente, nos últimos 20 anos, esses polidesportivos desapareceram ou estão entregues a particulares, a privados, impedindo assim a sua utilização pela população. Portanto, a CDU propõe-se a apoiar o movimento associativo, popular e voluntário, incentivando iniciativas que promovam a inclusão social das diversas comunidades que habitam a freguesia, sejam de caráter cultural ou desportivo. Procuramos também pretendemos neste mandato recuperar um polidesportivo para a Brandoa e um polidesportivo para Alfornelos, contando para isso com a colaboração do município, claro. Muito obrigado. Vanessa Neves. Nós achamos que esta freguesia precisa de mais movimento coordenado e, como tal, temos as seguintes propostas. Promover mais feiras temáticas na nossa freguesia, colaborar com a paróquia nas festas que dinamizam, colaborar com as coletividades, associações, comerciantes e fregueses nas festas da cidade, santos populares e outras comemorações tradicionais e criar também a corrida para todas as gerações, em parcerias com as freguesias em redor e apelar também à participação dos fregueses nas atividades propostas pela Câmara da Amadora. Muito obrigado, Armando Paulino. Muito obrigado. No que diz respeito ao desporto e à cultura, eu costumo chamar ao nosso movimento associativo a joia da coroa. É de facto uma riqueza que a freguesia tem e que temos tentado preservar e penso que temos conseguido. Naturalmente que as dificuldades impostas com algumas questões legais têm levado alguns dirigentes associativos a desistirem, mas isto é como tudo. Mas os que ficam fortes e nós temos um movimento associativo
neste momento, que nos podemos orgulhar cada vez mais dele, até porque o seu dirigismo, todos os seus dirigentes têm uma média de idades que, de facto, é, sem sombra de dúvida, assegurar o futuro com a média de idades dos seus dirigentes. Nós temos, como alguns dos candidatos saberão, na área da cultura temos 3 ranchos folclóricos, temos na área do desporto uma escola de futebol, uma academia de futebol, que neste momento já diverge para o cicloturismo, diverge para a música também aqui, que já criaram um grupo de música, movimenta várias dezenas de crianças e jovens e são apoiados pela Junta de Freguesia. Um pormenor aqui que é importante, não há filhos nem enteados, a Junta de Freguesia preza o seu rigor no funcionamento das suas contas, as associações são apoiadas de acordo com o regulamento existente, regulamento esse que obriga a que todos os anos as associações se candidatem, apresentem os seus projetos para poderem ser apoiados financeiramente ou não. Os polidesportivos estão a funcionar, estão entregues às associações, quem melhor que as associações para os gerir. Muito obrigado. Carlos Costa. Como já foi dito, realmente existem para cima de 20 organizações culturais distintas na Encosta do Sol e a estas organizações pode-se ainda juntar todas as iniciativas privadas, chamemos-lhe assim, relacionadas com cultura e com desporto. Falo de salas de ensaio e estúdios de gravação que existem em Alfornelos, falo de ginásios, falo de uma série de outras iniciativas. E o que realmente eu não acho que seja bom é eu só ter tido conhecimento de toda esta riqueza muito tarde, tendo em conta que eu andei sempre em escolas em Alfornelos. O que significa que não há realmente uma grande ligação destas iniciativas às escolas. E isso é algo onde realmente a Junta de Freguesia poderia ter algo a dizer. Relativamente aos eventos e às feiras temáticas, estamos muito melhor, estamos sem dúvida, e eu vou lá todos os anos à Feira dos Costumes, penso que é assim que lhe têm chamado. O que eu realmente sinto falta é de haver uma divulgação de outras culturas, que não seja só a nossa cultura tradicional portuguesa e um pouco de cultura africana que também temos. Nós temos cidadãos e habitantes de origem oriental, quer chinesa, quer indiana, e temos inclusivamente uma pequena mesquita. Para concluir, por favor. Basicamente era isso. Muito obrigado, Ana Teresa Oca. A Encosta do Sol tem uma iniciativa anual invejável, o Amadora BD, Festival Internacional de Banda Desenhada. É uma marca conhecida da Amadora e é por isso uma enorme iniciativa que saudamos. Mas no final do festival, ao seu início no ano seguinte, a Encosta do Sol é um deserto de cultura, onde caminhamos sem música, sem teatro, sem animação, sem apoios à fruição e produção cultural. Trazemos a proposta mais simples. Uma equipa de programadores para o Fórum Luís de Camões, programadores independentes, gente que trouxesse para aquele equipamento e para as ruas da Encosta do Sol a dinâmica, as histórias e os debates sobre a nossa vida coletiva. Mas temos de ir mais além. É impensável conceber a oferta cultural se não são criadas as condições para nos deslocarmos para e de volta às nossas casas, quando queremos sair por um espetáculo, por exemplo. Quanto ao desporto... Ana Teresa Oca, peço desculpa de interromper, a minha pergunta era sobre o apoio ao movimento associativo. Sim, okay. Muito obrigado. Como já foi dito, o movimento associativo na Encosta do Sol tem várias associações, algumas delas não tão apoiadas quanto se calhar desejariam. Acho que tem que haver um maior apoio, ainda maior apoio ao movimento associativo na Encosta do Sol. Quanto ao desporto, é fundamental a requalificação dos polidesportivos, garantindo o direito à prática desportiva regular e dando condições às associações e sociedades para crescerem e cumprirem as aspirações dos seus associados. É também por isso que o Bloco de Esquerda defende o reforço da verba do PAMA, Programa de Apoio ao Movimento Associativo. Muito obrigado. Rubem Candeias, por favor. Em relação ao movimento associativo, do qual eu também fiz parte, quando era mais novo, não há muito a dizer. O que eu penso que falha e muito é a divulgação de todas as atividades de cada um desses movimentos e a ligação deles com a própria população. Nomeadamente,
os sítios mais afastados, como é o Casal da Mira, que é onde eu sinto mais que faz falta mais cultura e mais desporto e mais atividades, porque visto que somos uma freguesia que tem bastantes nacionalidades diferentes cá a residir, pouco ou nada sabemos sobre essas culturas que cá residem. Muito obrigado. Antes de passar à próxima pergunta, só uma chamada de atenção aos candidatos. Eu admito que os candidatos tragam elementos preparados para este debate, mas as perguntas são feitas e faz sentido que sejam respondidas as perguntas que eu coloco e não aquilo que os candidatos entendem que devem dizer. Para isso tem a declaração inicial e a declaração final, na qual eu não intervenho. As perguntas, peço-vos, por favor, que respondam àquilo que eu pergunto, da forma como conseguirem e de acordo com as ideias que têm. Próxima pergunta. O espaço público, em toda a sua amplitude e dimensão, justifica uma atenção especial por parte da Junta de Freguesia. Neste sentido, que medidas defendem para uma mais eficaz manutenção do espaço público e para uma eventual requalificação de zonas mais degradadas? Responde em primeiro lugar a candidata da CDU, Raquel Santos. Portanto, lutar pela requalificação do espaço público. Sim. Portanto, exigiremos que a Câmara resolva o problema dos contentores, como já falei, da recolha dos lixos domésticos e melhore a frequência com que procede à sua limpeza e os horários de limpeza também. Principalmente junto aos cafés, às zonas onde haja mais movimento de população. Criar também zonas de lazer para os idosos, para parques infantis para as crianças e recintos desportivos para a prática de desporto informal para os jovens, sem que estejam ligados às associações, portanto, qualquer pessoa poder utilizar esse espaço público. Lutar pela reposição do policiamento de proximidade, com maior frequência de patrulhamento e a cautela da segurança da população. E é isto. Muito obrigado. Vanessa, mais algumas coisas? Relativamente a este tema, achamos necessário a requalificação de espaços inativos na freguesia, como, por exemplo, o antigo mercado da Brandoa, que pertence à Câmara e podia ser reaproveitado para outras situações, como eventos sociais e culturais. Achamos também importante a manutenção dos espaços verdes e parques infantis existentes através de um acompanhamento sistemático e cuidado. Muito obrigado. Armando Paulino. Muito obrigado. Uma primeira nota, por favor, só para esclarecer a candidata que me antecedeu, de que o espaço do antigo mercado é um espaço privado. A Câmara era, por isso, simplesmente arrendatário, cessou o contrato de arrendamento quando se construiu o mercado novo e aquele não fazia razão de existir. Por isso, compete ao privado, não é, com uma iniciativa que pode também ser uma iniciativa pública, mas compete ao privado dar destino ao seu próprio espaço. Por isso, para que fique aqui a verdade, aquele espaço não é, nem nunca foi da Câmara Municipal. Nós vamos continuar a requalificação do espaço público no âmbito da rede viária. A Brandoa, principalmente, é uma zona de grande declive, onde os passeios feitos em calçada portuguesa trazem alguns problemas de mobilidade. Já começámos a substituir a calçada portuguesa por um material mais adequado, antiderrapante. Vamos continuar. De facto, é um processo que vai demorar algum tempo, porque estamos a falar de uma percentagem considerável de ruas na Brandoa que têm, de facto, o tal declínio. Depois temos a requalificação dos parques infantis. Dizer-vos que quem conhece a Brandoa há algum tempo, quem teve a possibilidade de brincar nos parques infantis da Brandoa, como eu tive nos meus tempos jovem, conhecemos alguns jardins que até mudaram de nome com a sua requalificação. O Parque das Manilhas, que hoje é o Parque da Noémia e já foi o Jardim João Vilaré. Tudo isto acontece porque, periodicamente, há que atualizar os equipamentos. Estão sempre a surgir novos equipamentos e, com isso, nova necessidade dos utilizadores. E vamos continuar, dentro daquilo que é a nossa capacidade de diálogo com a Câmara e a nossa intervenção direta também, a requalificar esses espaços. Depois vamos apostar muito nas campanhas de sensibilização no que confere à utilização do espaço público e à recolha de lixo. Não vai haver nunca uma freguesia limpa se não houver quem connosco colabore no sentido de não sujar. Muito obrigado. Carlos Costa.
A manutenção do espaço público depende sempre muito da sua utilização. Quanto mais correta for a sua utilização, menos manutenção será necessária, como é obviamente. Nesse sentido, eu diria que o mais necessário é criar uma cultura de preservação do espaço público e que o espaço público também vá de encontro àquilo que são as ideias das pessoas. Temos um excelente exemplo, que foi as pinturas, grafites, desenhos, chamem-lhe o que quiserem, que foram feitas nas pontes e túneis na Encosta do Sol e que protegeram muito, porque lá se mantêm, porque as pessoas valorizam, as pessoas que poderiam eventualmente ir lá sujar, valorizam aquela arte. Gostaria também de chamar a atenção para o facto de não haverem WCs públicos nas zonas de corrida e dos equipamentos de desporto. Penso que isso também poderia ajudar à manutenção de alguma higiene nesses espaços. A questão da calçada, muito bem apontada pelo candidato do PS, é algo que também nos preocupa, porque, por muito bonito que seja e é algo cultural, não é propriamente o que eu considero um piso ideal para algumas das inclinações que temos na Encosta do Sol. E, finalmente, gostaria também de chamar a atenção para o facto de, em alguns pontos muito específicos, existir o que eu diria que seriam equipamentos a mais. Nomeadamente em pouca zona, em muito pouco espaço, haverem equipamentos repetidos que terão que ser mantidos, logo é uma despesa superior. Muito obrigado. Ana Teresa Oca, por favor. Este tema toca em inúmeros pontos essenciais, desde tornar os passeios e passadeiras acessíveis a todos e a todas, à melhoria da iluminação. Sobre passeios e passadeiras, é preciso dizer que a lei já obriga a que todo o espaço público seja tornado acessível. Cabe à Junta de Freguesia cumprir a lei e assim ser mais inclusiva para com os seus fregueses. Defendemos também a criação de parques infantis que sejam inclusivos para todas as crianças. A atribuição de espaços para hortas comunitárias, à semelhança do que já se faz em tantas cidades do país. Seria um custo simbólico para a freguesia, ocupam terrenos que desta forma são limpos, organizados e um alívio nas despesas de alimentação das camadas mais fragilizadas da população. São uma ocupação para os menos novos e uma verdadeira ocupação sustentável do espaço público. Muito obrigado. Rubem de Candeias. Eu iria repetir, portanto, já muito foi dito aqui, referi também o acesso, eu vou repetir outra vez, do Casal da Mira ao centro da Encosta do Sol, nomeadamente o acesso do túnel que o Casal da Mira tem para aceder à Brandoa. Muito obrigado, Sandra Silva. Eu costumo assistir à degradação da Feira da Brandoa, pois eu, na qualidade, já lá trabalhei, na qualidade de fiscal, e costumo ver as condições degradantes a que os feirantes trabalham. Nos corredores há buracos, onde as pessoas estão sujeitas a cair. Se nós formos a andar e basta olhar para o lado, estão cordas ao nível do pescoço em que nos poderemos magoar, estão ferros também pregados no meio dos corredores da feira, e sendo assim eu proponho uma estrutura moderna e que fique permanente para dar aos feirantes e aos visitantes as melhores condições para que volte a haver uma maior dinamização de uma importante fonte de rendimento que é para a Junta de Freguesia. Também a nível do fórum, lá está, e ainda bem, a banda desenhada, não é a exposição, mas o que eu pergunto é, e depois da banda desenhada, fica o fórum um ano a servir de parque de estacionamento. Eu pergunto se não seria bom aproveitar já esse prédio, que é um bom prédio, para fazer um centro de exposições. Já que a Presidente da Câmara acabou com a Feira do Livro da Amadora, poderia essa feira transportar-se para a Encosta do Sol, e sendo assim, outros eventos que até se poderão ser direcionados para Lisboa, começar a Encosta do Sol a ser conhecida por fazer eventos importantes. Também o policiamento, lá está, como foi dito, de proximidade, para que os cidadãos possam desfrutar do espaço público. Muito obrigado. Na ronda que se segue, será a candidata do MIES, Movimento Independente pela Encosta do Sol, a responder em primeiro lugar. As iniciativas promovidas pelos órgãos autárquicos ou pelo movimento associativo, quer no campo cultural, quer no campo desportivo, carecem, para o seu sucesso, de uma participação popular. Em vossa opinião,
o que é necessário fazer para que haja uma maior participação da população no espaço público? Vanessa Neves. Na nossa opinião, é necessário, primeiro que tudo, divulgar para que as pessoas possam ter conhecimento, mas também dar a essas pessoas segurança suficiente para que se possam sair de casa e dirigir-se então aos espaços públicos onde estão a decorrer os eventos sociais. E nesse sentido, achamos que é importante articular com as forças de segurança policial, de forma que as pessoas possam sentir-se seguras a deslocar-se a esses sítios, de forma a que as pessoas sintam então que o policiamento está próximo e que estão seguras e que podem, em segurança, fazer e participar nas atividades sociais. Muito obrigado. Armando Paulino. Muito obrigado. Nesta área, eu penso que é importante continuarmos a dinamizar as feiras temáticas. Nós temos duas feiras que são o ponto alto, a Feira dos Saberes e dos Sabores em Alfornelos e a Feira à Moda Antiga na Brandoa. São muito participadas. A questão que se coloca do ponto de vista da segurança ou da insegurança, eu não concordo com isso. Eu moro na freguesia há uns anos já, há muitos, e não tenho esse sentimento de segurança ou de insegurança. A freguesia da Encosta do Sol é uma freguesia que tem um nível de segurança, se formos comparar com outras freguesias do próprio concelho, está muito abaixo daquilo que é, enfim, que é o nível de segurança dessas outras freguesias. Por isso, a razão por que as pessoas não aderem não será tanto por isso, mas sim porque temos um terreno demasiado acidentado, ou seja, subimos e descemos muito no que diz respeito à própria Brandoa em si. Por isso, as pessoas que se deslocam, como os transportes, enfim, são quase inexistentes, se vêm do Alto da Brandoa a uma feira ao Fórum Luís de Camões, naturalmente que o seu regresso é um regresso complicado, porque, como todos sabemos, não é fácil subir a Brandoa. É por isso que, de facto, ou se formos para a zona da Parreirinha e tivermos que voltar para o Largo, não é fácil este tipo de mobilidade. Nós temos essa experiência porque sempre que fazemos iniciativas com os idosos, por exemplo, e que chegamos mais tarde à freguesia, temos que utilizar os carros pequenos para levar as pessoas a casa, exatamente porque o terreno é sinuoso e não por razões de segurança. Eu pedi aos candidatos que tivessem alguma atenção quando se fala em segurança e insegurança, porque é um sentimento difícil de analisar. Carlos Costa. Obrigado. Eu diria que a resposta aqui até é bastante fácil. É assim, divulgação, como já várias pessoas referiram, e adequação às populações, como eu já referi antes, porque realmente é assim. Eu não terei incentivo absolutamente nenhum de sair de casa para ver um rancho folclórico, não é o meu tipo de cultura, não é algo que me chame. Teria interesse de assistir a uma série de outras coisas que poderiam ser feitas, temos as pessoas para o fazer e temos as condições para o fazer e às vezes mesmo que não haja as condições ideais, havendo vontade. Sim, de facto, a qualidade dos espaços para o fazer, o terreno ser acidentado, isso terá muita influência, mas eu parece-me que para chamar mais populações é divulgação, que não é feita de forma adequada na maior parte das vezes, e realmente os eventos serem adequados àquilo que é a população da Encosta do Sol. Muito obrigado, Ana Teresa Oca. Bom, em primeiro lugar, acho que para haver mais adesão aos eventos tem que haver uma maior divulgação. Tem que haver mais transportes, porque é inadmissível a falta de transportes para depois as pessoas irem e regressarem a casa. Tem que haver também mais eventos. Não pode ser só eventos no Fórum Luís de Camões. Nós temos Alfornelos, nós temos o Casal da Mira. Tem que haver eventos em todos os bairros da freguesia. Não nos podemos restringir apenas a um sítio. Porque a Amadora e a Encosta do Sol têm que deixar de ser, neste caso, a Amadora uma cidade de dormitório e tem que passar a ter mais vida. Portanto, tem que haver uma maior proximidade entre a Junta na divulgação dos eventos e na criação de mais eventos. Muito obrigado. Rubem de Candeias. Como já foi referido pelos outros candidatos, passa sobretudo pela divulgação e sobretudo por deslocar esses eventos, provavelmente para junto das populações e para as zonas mais afastadas,
como é o caso de alguns sítios da Brandoa, como já falaram ainda há pouco, a Parreirinha e tudo mais, deslocar os eventos para os locais, em vez de serem os locais a dirigirem-se aos eventos. Nomeadamente os eventos que podem ser realizados, por exemplo, no Casal da Mira, por exemplo, também, em vez de estarem a ser os habitantes do Casal da Mira a dirigirem-se ao Fórum Luís de Camões, onde os eventos são realizados. Muito obrigado. Sandra Silva. Eu peço desculpa, mas eu lamentavelmente estava distraída e não consegui ouvir a pergunta. Eu repito a pergunta. As iniciativas promovidas pelos órgãos autárquicos ou pelo movimento associativo, quer no campo cultural, quer no campo desportivo, carecem para o seu sucesso de uma participação popular. Em vossa opinião, neste caso em sua opinião, o que é necessário fazer para que haja uma maior participação da população no espaço público? Eu penso que, na minha opinião, terá que haver uma maior divulgação, não é? Não se cingir unicamente a um bairro, fazer uma promoção, tanto dos meios de comunicação como na rua, para que as pessoas se sintam importantes e possam ser participativas e verem se lhes agrada ou não e poderem ir ou não. Mas os cidadãos têm que se sentir importantes e têm que sentir o chamamento para poderem participar nas ações da Junta. Muito obrigado. Raquel Santos. Antes de mais, eu acho que 2 eventos é muito pouco. Portanto, devemos fazer mais eventos e fazer com que envolver, além da população, envolver também o comércio local nesses mesmos eventos que, ao mesmo tempo, os promovem. E fazer mais. A CDU também propõe-se realizar reuniões periódicas e descentralizadas com a população. Para quê? Para estarmos mais perto e conseguirmos estar mais atentos aos problemas que existem. E quanto à participação das populações participação nas iniciativas. Já foi tudo dito, portanto é divulgar muito mais os eventos e envolver as pessoas. Não chamar pessoas de fora. Eu acho que devíamos de fazer eventos temos tanta coisa na Brandoa, tantas culturas, tanta gente com ideias bonitas e é pô-las a participar. Muito obrigado. A última pergunta será respondida, em primeiro lugar, pelo candidato do Partido Socialista, Armando Paulino. Em 2013 foi concretizada a reforma administrativa. Conclui-se este ano o primeiro mandato após a reorganização. O que pensam deste projeto e deste processo? Houve benefícios para a população ou, por outro lado, esta reorganização acabou por afastar a população do poder local? Armando Paulino. Muito obrigado. Eu tenho que confessar que sou a favor da reorganização administrativa incondicionalmente. Penso que a Amadora resolveu o problema da reorganização administrativa de uma forma clara e inequívoca. Os órgãos foram ouvidos, as pessoas pronunciaram-se e resolveu-se este problema. Mais freguesias para quê? Eu sou adepto de menos freguesias, mais competências para as freguesias e mais capacidade. A freguesia de Encosta do Sol é um exemplo disso. Basta vermos, e os candidatos aqui presentes têm, com certeza, todos eles, conhecimento daquilo que é hoje o património da nossa freguesia e a forma como ele cresceu nos últimos 4 anos. Falo-vos de 3 autocarros que temos para servir a população, falo-vos de um parque de equipamentos e máquinas que temos que, enfim, não deixa nada a desejar em relação a nenhuma freguesia e, se calhar, até em relação a algumas questões camarárias. Nós crescemos no sentido de equipar-nos para servir melhor a população. E isso só foi possível graças à reorganização e graças aos benefícios que daí advieram, não só financeiros, mas principalmente a própria forma de gerir em dimensão maior, porque tínhamos ali 2 freguesias que, de facto, duplicavam esforços, quando hoje é possível, com o mesmo número de equipamentos e o mesmo número de esforço despendido, fazermos o trabalho global. Por isso, eu, para mim, concluo dizendo que, na verdade, vale a pena a reorganização administrativa. Muito obrigado. Carlos Costa. Conceptualmente, eu não tenho nada contra a reorganização administrativa, conceptualmente. Na prática, eu poderia argumentar que o que foi construído seria construído, provavelmente nos mesmos sítios ou muito semelhantes. A falta de acessos de algumas populações a alguns equipamentos e a alguns serviços continuaria a ser exatamente o mesmo.
Tenho sérias dúvidas, apesar de admitir que não sei números exatos, tenho sérias dúvidas que o orçamento da Encosta do Sol seja o equivalente ao que seria a soma dos orçamentos das freguesias que se unificaram. Portanto, neste sentido, o que eu diria era o que é que verdadeiramente ganhamos com isto. Concentrou-se o poder em menos pessoas, não quer dizer que seja mau, também não quer dizer que seja bom. Eu, para finalizar, queria só chamar a atenção de uma coisa. A reorganização administrativa também deveria passar não só pela burocracia, do número de freguesias, etc., mas deveria passar também pela mentalidade das pessoas, porque o que eu vejo em muitos sítios, isto não só, infelizmente não é só da Encosta do Sol, é que os presidentes de junta e as suas equipas muitas vezes tratam os funcionários da junta como qualquer patrão trataria os seus empregados, quando na realidade eles são tão empregados dos cidadãos como todos os funcionários da junta. Muito obrigado, Dona Teresa Oca. Sobre a reorganização administrativa, é preciso dizer que o problema não está em que exista uma reorganização administrativa, mas sim esta, como foi feita e os critérios que a orientaram. A reforma administrativa, como o governo da direita a legislou, não procurou adaptar a configuração das freguesias às dinâmicas atuais das populações, às suas mobilidades, às vizinhanças, às novas urbanizações ou à evolução demográfica. O que foi feito teve um único objetivo, como quase tudo o que veio do anterior governo: cortar aquilo que faz falta à vida das pessoas, empobrecer. A nossa freguesia atual foi o resultado de uma fusão de várias outras, com necessidades muito diversas e específicas, que criou uma centralidade de serviços na Brandoa e que, indo de encontro ao tema anterior, prejudicou a proximidade com os cidadãos. Portanto, o essencial para defender neste contexto é aquilo que temos proposto: a realização de referendos locais para decidir sobre a reorganização administrativa. Alterações desta natureza deveriam ter em conta a vontade das pessoas, deveriam ser levadas a cabo apenas após debate público, aberto e participado, acerca dos critérios para reorganizar, das implicações dos projetos, os pontos bons e os maus. As soluções encontradas seriam depois de um debate amplo e sério e de uma consulta popular, um compromisso coletivo entre todos nós. Não há soluções credíveis para o poder local de maior proximidade, que é o caso das juntas de freguesia, que não tenham em conta a opinião das pessoas. Muito obrigado. Ruben de Candeias, por favor. Já muito foi dito aqui pelos candidatos. Eu ponho sérias dúvidas se os fregueses estão contentes com esta organização, com esta reorganização. Trata-se de um problema não só de identidade, mas penso que a concentração da freguesia, portanto, dos serviços, as populações ficaram menos servidas da junta de freguesia, ficaram mais afastadas do que estavam anteriormente. Muito obrigado. Sandra Silva. Eu gostaria de relembrar à candidata do Bloco de Esquerda que o compromisso da reorganização administrativa foi assinado pelo PS no tempo do José Sócrates perante a Troika, em que deu uma redução de freguesias. Portanto, se eu for Presidente da Junta, prepararei um referendo interno local deste tema, aberto a todos os residentes da Encosta do Sol, para que estes se pronunciem no atual nome, ou se querem mudar de nome, ou se querem fazer uma separação entre a Brandoa e Alfornelos. Não tenho problema nenhum, democracia acima de tudo. Muito obrigado. Raquel Santos, por favor. Hoje todos sabemos que a dita reorganização administrativa que o PS conduziu na Amadora foi feita à medida dos interesses na continuação de quem estava à frente de cada junta. Fundiram-se, recortaram-se, extinguiram-se freguesias, de maneira a afastar alguns e garantir a continuidade de outros. O que não se fez foi racionalizar os serviços e muito menos melhorar a qualidade do atendimento aos cidadãos. Ainda por cima, deu-se mais um sinal para que as entidades privadas seguissem o exemplo do encerramento de balcões e sucursais, como foi o caso dos Correios e dos bancos. A CDU irá continuar a lutar pela reposição das freguesias, roubadas pelo PS e pelo PSD em 2013, recuperando os serviços de proximidade, junta de freguesia, CTTs, bancos, etc. Muito obrigado. Vanessa Neves. Relativamente a este tema, somos totalmente contra esta reorganização administrativa selvagem que foi feita. Por aqui, e nós nas ruas, quando nos deparamos com as pessoas, principalmente em Alfornelos, deparamos com
não estão contentes com a decisão porque foi extinta o edifício, neste caso que fornecia como junta para Alfornelos, e as pessoas têm que se deslocar a um sítio mais longe. Como tal, iremos fazer juntamente com o MIPA pela Câmara todos os esforços para dar novamente dignidade às nossas freguesias e de forma a repormos a tal proximidade de que tanto se fala. Muito obrigado. Concluídas as rondas de perguntas, passemos às declarações finais dos candidatos, que para o efeito têm 2 minutos. A ordem do sorteio definiu que o primeiro candidato a fazer a sua declaração final será o candidato do Partido Socialista, Armando Paulino. Faz favor. Muito obrigado. Eu tenho que fazer aqui deixar aqui algumas notas, porque de facto foram ditas aqui coisas que não correspondem à realidade e não ficam bem a quem as diz, porque demonstram aqui algum desconhecimento do órgão a que se estão a candidatar. Não foram encerrados nenhum serviços da Junta de Freguesia. Alfornelos continua a dispor do seu balcão de atendimento, como sempre teve no tempo da freguesia de Alfornelos, abrandou a sede e mais, abriu-se um novo balcão para atender o Casal da Mira, que tem dias específicos de atendimento. Por isso, penso que não fica bem aos candidatos estarem a ignorar a existência dos serviços e a fazerem afirmações que, de facto, não correspondem à verdade. Depois de dizer-vos que vir para aqui falar no encerramento da Caixa Geral de Depósitos ou nos Correios, isto é pura demagogia, meus amigos. Todos nós sabemos que são 2 instituições particulares, privadas, e que fazem do seu negócio aquilo que muito bem entendem. E eu perguntava até, deixava aqui um repto aos candidatos, que me dissessem qual foi a luta para o não encerramento de um balcão da Caixa Geral de Depósitos que resultou. Mesmo aquelas lutas que foram ao extremo, com partividros das sucursais e tudo mais. Nenhuma. A Caixa Geral de Depósitos tinha um plano de encerramento dos balcões e encerrou. Dizer-vos também que a solução que foi encontrada para a Junta de Freguesia da Encosta do Sol, ou para a Freguesia da Encosta do Sol, de termos um funcionário da Caixa Geral de Depósitos ao serviço dos moradores nas instalações da Junta e uma caixa ATM, foi uma solução proposta pela Junta de Freguesia, acolhida pelo Conselho de Almeida, que foi o que mais lutou por isto, como todos nós vimos na comunicação social, e que neste momento já o Sr. Presidente de Câmara, e muito bem, veio a público dizer que era uma excelente solução. A solução foi nossa, foi do Executivo da Junta, fomos nós que propusemos à Caixa Geral de Depósitos para que pudessem funcionar dentro das nossas instalações. Ficou aqui claro neste debate que, meus amigos, o PS tem soluções para a freguesia, o PS tem um projeto e um programa de continuidade, ao contrário de outros partidos que tentam, de facto, e com toda a legitimidade, Tem que concluir, por favor. lançar ao repto de algumas questões, de alguns papões que não existem. Muito obrigado, Armando Paulino. A população vai votar. Muito obrigado. Carlos Costa. Bem, eu para começar gostaria de responder à pergunta do candidato do PS, dizendo pura e simplesmente que, da mesma maneira que ele se orgulha da solução que encontrou, resultando ou não, lutar também seria um orgulho. Mas pronto, mas passemos essas questões à frente. Voltando já a esta questão da reorganização administrativa, eu queria só falar de uma coisa que me passou, que é a existência de algumas habitações nos limites da freguesia que poderiam eventualmente estar bastante mais bem servidas se tivessem sido incluídas noutras freguesias. Voltando também aos assuntos que foram tratados, eu queria chamar muito a atenção para a importância da educação. A educação ambiental pode resolver os problemas de limpeza e de manutenção dos espaços. A educação cívica pode resolver muitos problemas de segurança, porque aumentar o policiamento e ter um polícia em cada esquina protege apenas as esquinas, e o que acontece no meio ninguém sabe, mas uma população cívica educada vai gerar muito menos criminalidade, porque não vai aderir à cultura de violência que existe neste momento por todo o lado. Gostava também de chamar a atenção para a questão da Vimeca. Nós, na minha opinião, o transporte público deveria ser público. No entanto, já que vivemos numa sociedade capitalista e temos que negociar com os privados, então deveríamos pelo menos ser clientes muito duros nas condições que colocamos àqueles que nos prestam serviços. Queria também aproveitar para agradecer, agora que tenho um pouco mais de tempo, à Telefonia da Amadora e à TV da Amadora pela oportunidade de estar aqui a expor as ideias que a lista do PCTP-MRPP tem para a freguesia da Encosta do Sol. Muito obrigado. Ruben Candeias. Portanto, como devem ter reparado, não é a minha experiência fazer grandes depoimentos.
A minha candidatura propõe, sobretudo, a ouvir os cidadãos. É uma candidatura de cidadãos para cidadãos, de amadurenses para amadurenses, e era isso que eu queria referir, dar ouvidos e dar voz a quem não se identifica com nenhuma destas propostas, sobretudo isso. Okay. Muito obrigado. Ana Teresa Oca. O nosso programa tem a marca da participação. Foi aberto a todas e todos os habitantes da Encosta do Sol que quisessem participar. Respeitamos as diferenças, queremos partilhar a freguesia onde vivemos e queremos viver. O combate à exclusão social que os nossos séniores vivem, oferecendo-lhes contacto com a população mais nova ou uma ocupação digna de quem trabalhou uma vida inteira e se recusa a encostar no banco de jardim. A principal frente de luta contra a pobreza e as desigualdades, a prioridade das prioridades, tem a ver com os direitos laborais. A Junta de Freguesia emprega pessoas que são a primeira linha de resposta às necessidades da população. Por isso, tem de dar o exemplo. A precariedade é das maiores ameaças à nossa vida coletiva. Não é futuro para ninguém, é um passado longínquo e que tem vindo a ceifar a capacidade de projetar futuro de muita gente, sobretudo na minha geração. Por isso, defendemos uma Junta de Freguesia com precariedade zero, onde todas as pessoas que são necessárias são tratadas como tal. Ou seja, tem um contrato de trabalho com os direitos e a estabilidade que isso significa. Outra questão essencial é projetar a freguesia da Encosta do Sol para quem tem filhos, as creches, os parques infantis, os transportes para as crianças que estudam na freguesia, o apoio à criação cultural, reanimar as associações da freguesia, apoiar os pequenos projetos criando uma rede entre eles e com o fórum. Uma junta de freguesia feminista, apoiar e promover iniciativas contra a desigualdade de género, a violência doméstica, uma freguesia promotora dos direitos LGBT, uma Encosta do Sol que não se esqueça das minorias. É esta a força do Bloco, não deixamos ninguém para trás. Votar no Bloco é uma expressão política de cidadania direta, elegendo homens e mulheres que se encontram em todas as lutas da freguesia. A Amadora e a Encosta do Sol são um bom exemplo de que não basta um executivo PS para garantir uma governação à esquerda. E por isso apelo a todos os socialistas e pessoas de esquerda que não se revêem na configuração estagnada deste executivo. Votem Bloco, com gente como tu e por uma Encosta do Sol para toda a gente. Dia 1 de outubro, vota Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Raquel Santos, por favor. Como candidata a Presidente da Junta de Freguesia, sabendo que não há presidentes eleitos antes dos munícipes e dos fregueses se pronunciarem nas urnas e todos os votos terem. Nesse sentido, todos os candidatos da CDU estão prontos para assumir todas as responsabilidades que os eleitores nos queiram atribuir, seja liderando o Executivo, como desejamos, seja na oposição, se essa for a vontade popular. Ao contrário do que aconteceu com a candidata do PS em 2013, não me apresento para que outra assuma a presidência umas semanas depois. Os candidatos da CDU são portadores de um legado que muito nos orgulha e que não rejeitamos. Lembramos-nos bem como era a Brandoa em 1979 e sabemos que o enorme trabalho de infraestruturação que os nossos camaradas realizaram não é tão mas sabemos que foi um trabalho imprescindível para melhorar a qualidade de vida de muitos milhares de pessoas. Em poucos anos, transformámos este município numa cidade com vida em que dava gosto de viver e de que todos nos orgulhávamos. Hoje, após 20 anos de gestão do PS, na Câmara e nas Juntas, voltámos à condição de dormitório da capital. É para recuperar o dinamismo de viver neste Conselho que a CDU tem um projeto integrado e coerente para a Junta de Freguesia, mas também para todo o município. É em nome desse sonho que se consubstancia o nosso projeto que apela ao voto dos fregueses da Encosta do Sol, listas da CDU, para a Junta de Freguesia, para a Câmara e para a Assembleia Municipal. Muito obrigado. Sandra Silva, por favor. Eu gostaria de dar uma nota ao candidato do Partido Socialista para que não desvalorize o papel de Presidente da Junta e há que lutar e fazer a voz ouvir-se perante cuidar dos direitos da população. Portanto, como sabem, atualmente a lei de limitação de mandatos só deixa um Presidente da Junta ser por 12 anos, para que se evite a perpetuação de poder. Mas o atual Presidente de Junta já o é há 24 anos e ainda quer ficar mais 4. Isto porque lá está, e daí ter gostado muito da reorganização administrativa que aconteceu em 2013.
tanto que temos um presidente que não foi eleito, terá sido um presidente substituto. Portanto, isto é tempo demais. Tantos anos à frente de uma junta, acaba por criar-se uma inércia e deixa-se de lutar pela freguesia. Portanto, temos que mudar. A Brandoa e Alfornelos precisam de ideias novas. É preciso limpar o lixo das ruas, de cuidar dos espaços públicos. É preciso apoiar a PSP para voltar a dar segurança e tranquilidade às pessoas. Não é admissível que a polícia não patrulhe as ruas por falta de viaturas. A coligação Amadora Mais propõe a entrega de novas viaturas à PSP. Propomos também o regresso dos guardas noturnos para que possam apoiar a PSP. É preciso acabar com a vergonha que se passa no Centro de Saúde de Alfornelos, vermos pessoas ao frio e à chuva às 6 da manhã. Tem de ser um presidente da Junta a exigir e a lutar por estes direitos. É preciso resolver o problema do estacionamento em Alfornelos, que ainda será agravado com os hipermercados que o Partido Socialista tanto gosta de instalar em todo o lado. É preciso dar vida ao mercado e dar dignidade à feira, que é um símbolo da Brandoa. As condições em que trabalham os feirantes são vergonhosas. Já se percebeu com o PS e com este presidente não vamos lá. Por isso, no dia 1 de outubro, vota a coligação Mais. Vamos fazer uma freguesia melhor. Muito obrigado. Vanessa Neves, por favor. Antes de mais, gostaria de indicar que tudo aquilo que falámos aqui esta noite e que propomos tem a ver com aquilo que ouvimos da população e com o seu descontentamento. Relativamente para terminar, o MES acredita que vai conseguir construir uma freguesia melhor, respeitando cada um e respeitando a história da freguesia, mantendo e revivendo o passado, criando um novo futuro, um futuro que já começou. Acreditamos na mudança e queremos que essa mudança inclua o MES e que será o melhor para todos, de forma a sentirmos uma população unida, satisfeita e concretizada e também realizada. Não temos lobbies nem interesses partidários, temos apenas a Amadora dentro de nós e o querer fazer pelo bem da nossa sociedade. Por isso, no dia 1 de outubro, apelamos ao voto diferente, voto independente. Voto em MIPA, Câmara Municipal e MES para a nossa freguesia em Costa do Sol. Obrigada. Muito obrigado. Concluímos desta forma o debate entre os candidatos à Junta de Freguesia da Encosta do Sol. Às candidatas e aos candidatos, o nosso muito obrigado por terem estado e por terem partilhado aqueles que são os vossos projetos, os vossos compromissos para os fregueses da Encosta do Sol. Assim que nos acompanhou através da TV Amadora ou da Telefonia da Amadora, obrigado por terem estado connosco. Voltamos na próxima segunda-feira, dia 25 de setembro, às 21 horas, para ouvir os candidatos à Junta de Freguesia da Venteira. Até lá, muito obrigado, boa noite e bom fim de semana. Tu esqueces sempre de mim, pá.